a cura da dor do divórcio, né? Aqui no canal eu falo, eu dou meu testemunho de vida, né? De como Deus tem curado as minhas dores. E eu tô num momento que eu preciso olhar um pouco para o meu casamento, né? Eu sou divorciada e, e é uma dor que inexplicável, a dor do divórcio. Eu falo assim que eu não acredito que ninguém casa para se divorciar, e eu acredito também que o divórcio, ele não é uma escolha. O divórcio é uma falta de opção, sabe? Eu ainda tenho pensado dessa forma. Na verdade, desde quando eu me divorciei que eu tenho sentido isso, sabe? Que é uma falta de opção. E aí eu tenho, e é um peso, né? É um peso que eu busco um alívio, tentando entender já há muito tempo, né? Tem 1 ano e meio que eu tô buscando olhar para mim, me curar, e eu já tenho quase 3 anos de divorciada, mas isso ainda é um peso para mim, né? É um processo muito difícil e que eu tenho ainda entendido, que eu tenho buscado um alívio para não me sentir culpada, para não me julgar, porque assim, todos te julgam, né? É uma realidade, é a pura verdade, né? Todos te julgam de alguma forma. E eu não vou condenar as pessoas, porque eu também, quando eu vejo um casal que ele se separa, eu sinto muito, eu também fico, nossa, por que que isso aconteceu? Não podia, né? Mas é porque o casamento, ele é muito forte, né? Deus fez o homem, fez a mulher e fez o casamento. Você pode ler lá em Gênesis, né? Ele fez nessa sequência. E eles se casaram no altar, né? Eles se casaram no jardim do Éden, se casaram na presença de Deus. Então eu acho lindo o casamento. E, poxa, como que eu desejei casar e como que eu não desejei, né, me divorciar. Mas eu vejo que um casamento, hoje eu vejo, né, hoje eu tô tendo a percepção do que é um casamento. E, na verdade, a gente é muito mal preparado para casar. Eu falando aqui de casamento, né, uma divorciada, que a gente pensa assim, a pessoa menos indicada para falar do casamento é uma pessoa que está divorciada, mas na verdade não é bem assim, sabe? A gente vive a dor, as dores assim, e a gente vai entendendo, né? E eu que estou procurando assim ressignificar, sabe? O meu casamento. Por que que foi assim? Por que que aconteceu, né? Por a forma que aconteceu, por que que chegou nesse ponto? Porque é o meu autoconhecimento. O meu divórcio foi a oportunidade para eu me curar, para eu me conhecer, para eu me cuidar. Então, alguma coisa muito, né, muito forte eu tenho que tirar disso. Então, eu vou falar assim do divórcio, na verdade, sobre o casamento, em 3 aspectos. Eu vou falar por que que eu me divorciei aqui nesse vídeo, o que que me deu força, né, para divorciar. Depois eu quero falar um pouco do estresse, que é o que eu falei nos vídeos anteriores, né? Que é um start que Deus me deu esses dias, assim, uma direção. E depois eu quero falar dessa relação, assim, entre o casal, né? Como é que eu penso, assim, que tem que ser.
né, que são os acordos, né, que na verdade o casamento ele tem 3 acordos. Hoje eu vejo isso, coisa que eu não via. Existe o acordo lá no cartório dos bens, né? Tem o acordo com Deus, do homem e da mulher com Deus, e depois existe um acordo entre o casal. Eu vejo que no meu faltou esse acordo entre o casal. Mas assim, por que que eu tive forças para me divorciar? Eu não queria me divorciar, eu não gostaria de estar na condição que eu estou hoje, né? Mas é o que tem para hoje, então a gente tem que se adaptar. Mas a riqueza, a preciosidade da minha vida, que são os meus filhos, que eu falo assim, que é o amor, que é o amor que eu vejo, né? Porque tem o amor de Deus, né? Que a gente sente, mas os nossos filhos é o amor assim, é o amor visível, né? Foram os meus filhos que me deram forças para eu me divorciar. Isso parece até assim contraditório, né? Porque as pessoas lutam para não divorciar por conta dos filhos. A minha mãe mesmo fala isso, que ela viveu muita coisa, aguentou muita coisa por conta da gente. Eu fiquei um tempo pensando dessa forma, né? Quando eu estava casada, no final assim, do meu casamento, por conta dos meus filhos. Até que um dia eu pensei o seguinte, que é a questão do espelho, que eu falo em um dos vídeos, dos meus vídeos também. O que eu tô passando para essas crianças? O que eu tô passando para eles sobre o casamento, que é tão importante para Deus? Que exemplo, que modelo eu tô dando para os meus filhos? E assim, já vem de um histórico, né? Que o meu ex-esposo, os pais não eram casados. Aí vem do meu pai e minha mãe são separados. O meu avô é do segundo casamento, então teve um reflexo no meu pai, aí trouxe um reflexo na minha vida. Então, eu falei, gente, que visão que os meus filhos estão tendo de um casamento? Porque quando eu não estava em casa, quando eu estava perto de outras pessoas, o meu casamento era fantástico, era ideal, né? Porque a gente vivia uma farsa, a gente vivia uma mentira. E eu sou evangélica, né? Inclusive dentro da igreja eu vivia isso. Então já começa daí, um escândalo, né? Eu vivendo uma máscara. É como se tivesse tudo bem, né? E não era nada disso que acontecia. Perto das pessoas, perto da minha família, eu tentava ali, né, ocultar as coisas, fingiam tudo bem, porque o pai e a mãe, eles sentem, eles sabem quando a gente não tá bem. Eu posso dizer que quando eu morava em Vitória, eu morei lá 20 anos, meu pai poucas vezes me ligou, poucas. Seria possível até eu contar. Mas todas as vezes que ele me ligou é porque era para perguntar o que estava acontecendo. E às vezes que ele foi lá também era para saber o que estava acontecendo. E todas as vezes ele esteve certo. Tinha alguma coisa muito grave acontecendo. E eu fingia ali fingia mesmo, né? A gente fingia uma situação ali perto da família que não era real. Só que aí, quando eu fui olhar para os meus filhos, falei, nossa, eu estou mantendo o casamento, né? Pro meu filho, para os meus filhos terem o pai e a mãe junto. Lógico que isso é muito importante, não estou dizendo que isso seja importante, só estou falando o meu ponto de vista, né? O que me deu força para separar. Eu vejo hoje, né, essa distância, como isso é ruim.
Eles falam para mim, meus filhos, a gente conversa muito sobre isso, mas eu coloquei na balança e para ver essa questão do que eu estava mostrando para eles. Então, perto do vovô e da vovó, tá tudo bem, o papai e a mamãe. Quando a gente viaja, tá tudo bem. Quando o papai e a mamãe estão com os amigos, tá tudo bem. Lá na escola, papai e a mamãe tá tudo bem. Na igreja, papai e a mamãe tá tudo bem. Mas e aqui em casa? O que passava na cabeça dos meus filhos? O que eles estavam vendo? Eu estava ensinando o que para os meus filhos? Orgulho. O que eu estava mostrando para as minhas, para o meu amor, para os meus amores, para o meu coração, porque o filho, para a mãe, quando o nosso filho nasce, a nossa filha nasce, é como se a gente estivesse colocando o nosso coração no mundo. E aí a gente fica todo dia acordando e torcendo para que nada aconteça de mal com eles. E aí, quando a gente tem Deus, a gente acredita em Deus, isso ainda nos dá um sustento, porque a gente sabe que Deus está cuidando deles. Então, esse foi o motivo da minha decisão. O que eu estava passando para eles. Mas aí às vezes eu me pergunto assim, e agora o que eles estão vendo? Teve um dia desse que até a minha filha falou assim comigo, mãe, eu não tenho um modelo de casamento para eu me inspirar. E de fato, né, ela não tem, né? Ela não tem isso próximo a ela, assim. Meus irmãos ainda não casaram, eu tenho uma irmã casada, mas os outros não casaram. Os tios são separados ou juntaram, então assim, eles não têm aquela coisa certinha assim, né, de acordo com a palavra, que é esse acordo que eu tô falando, né, ali de ter casado no cartório, o acordo dos bens, de ter casado ali na igreja, diante do Senhor, de ter havido um acordo entre o casal. Então por isso que as coisas estão acontecendo, né, de forma no amor, né, na forma que tem que acontecer. Então eu tenho que esperar em Deus, mas assim, eu sempre falo para eles a realidade. Eu falo que eles não podem se inspirar em mim, né, que eu não sou um bom exemplo para eles. Não fui e não tenho sido de casamento, mas tenho falado para eles sobre a felicidade, sobre a liberdade, né, sobre a gente estar em paz, a gente não sentir culpa, a gente não viver de mentiras, porque se eu for falar de todas essas palavras que eu falei agora, o pior que eu vejo é viver de mentira, porque a mentira não é de Deus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu estou vivendo a mentira, eu estou vivendo o contrário aos caminhos de Jesus. Eu estou vivendo contrário a Deus. E aí, para uma pessoa que está dentro da igreja, que está tentando viver a palavra, eu estou assim, detonando, né? Detonando com os meus filhos. E a gente tem que viver a verdade. Eu cobro isso deles. A gente tem que viver a verdade, doa o que doer. E aí eu estava vivendo uma mentira, né? Na verdade, até então, todo o meu sofrimento era baseado em mentiras. Todas as minhas dores, se você parar para assistir os meus vídeos, você vai ver que eram dores porque eu acreditei numa mentira. Uma mentira que alguém me contou, numa mentira que eu contei para mim mesma, nas mentiras que eu fiquei sustentando. Por quê? Porque eu fui preparada
na minha infância, através do meio, para eu ficar fragilizada e aí eu aceitar essas mentiras. E o que que eu aí o que eu tenho feito quando eu precisei me cuidar? Porque senão eu ia morrer. Eu tive que ressignificar toda a minha história. E aí eu aprendi isso que eu tô te dizendo agora, que eu vivi mentiras, porque eu não vivia no caminho do Senhor. E aí, como tudo é um processo, como eu me voltei para os caminhos do Senhor, porque às vezes você está na igreja e não está vivendo os caminhos do Senhor, né? Então, eu tenho ressignificado as coisas. E aí uma delas que eu tenho tentado ressignificar é essa questão do divórcio. É buscar a cura do divórcio, sabe? A cura da dor do divórcio. Então, foi o que me deu força para me divorciar, foram os meus filhos. Para tentar mostrar para eles que tem um outro jeito, que eu ainda não sei como, que eu tô tentando descobrir, tá certo? Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.